A segunda palestra será feita pela doutora Fabiana Poltronieri, que é uma nutricionista, e vai falar sobre como o jornalista pode encontrar informação de qualidade em alimentação e nutrição. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito por meio do Dr. Mauro Fisber, a quem nós sentimos falta hoje. Agradecer Flávia Cosolino, Dr. Ari, e, enfim, a oportunidade de debater um pouco dessa pauta desafiadora, a mim, particularmente, muito atraente. E, no final desse dia, me sobrou para dizer muito obrigada, e, no próximo evento, nós nos encontraremos, porque parece que tudo foi falado já, de tudo um pouco. Eu fico com o desafio, então, de falar sobre como o jornalista, é bom quando o palestrante passa na frente do vídeo, porque facilita a leitura, como o jornalista pode encontrar informação de qualidade em alimentação e nutrição. Eu fiquei muito confusa quando eu recebi esse convite e achei que tivesse mandado o e-mail errado, porque eu achei que o convite fosse para o jornalista. E eu pensei, puxa, mas eu não sou jornalista, eu sou nutricionista. Então, para não pagar mico e não parecer temerária, passei o dia pensando sobre do que se tratava esse convite. Pensei, deve ser um erro. E, no dia seguinte, entraram em contato comigo. Então, doutora Fabiana, a senhora vai falar sobre como o jornalista pode encontrar informação de qualidade em alimentação e nutrição? Eu falei, sim. Sim. Eu disse, eu declaro não ter conflito de interesse nessa apresentação e, por conta disso, eu vou continuar me questionando. Eu passei novamente, ele não foi? Foi, correto. E, então, ao cabo de uma semana, eu sou muito inteligente, então só demorei 7 dias para chegar à conclusão que eu não fazia parte da pergunta, mas que, obviamente, eu fazia parte da resposta, porque eu sou nutricionista. Eu já achei um avanço, porque eu tinha 2 semanas para preparar a apresentação, e, durante uma semana, eu já tinha feito um slide. Então, cheguei à conclusão que eu tinha completa condição para falar sobre esse assunto. E aí me lembrei que nós estamos em 2017 e que nós temos 50 anos de regulamentação dessa profissão, cuja assinatura, salvo engano, foi em 24 de abril de 1967. Então, vou fazer um corporativismo lícito, porque, já que eu passei uma semana pensando em como responder, é justo que eu me promova. Eu sou nutricionista. E aí, quando eu penso em nutricionista, eu falei, que imagem que eu vou usar? Pensei em usar o meu shape de blogueira, mas eu não queria me autopromover e nem fazer sensacionalismo, então eu digitei na internet nutricionista e apareceram algumas imagens que, a mim, foram muito íntimas e completamente esclarecedoras. E aí, quando eu penso em nutricionista e meio de divulgação, nós falamos em várias mídias, nós tivemos profissionais aqui da TV, da mídia digital, nós temos rádio também, nós temos a internet, enfim, jornais e revistas, e nós nos comunicamos muito bem nas revistas e jornais técnicos científicos. Muitos dos senhores e das senhoras aqui presentes publicam e sabem que, quando nós falamos entre pares, a comunicação ela fica facilitada. Mas, quando a câmera acende e alguém fala 3, 2, 1, ponto, a coisa complica, e fazer essa decodificação para a população exige um jogo de cintura bastante interessante. Eu vou me ater, nesse primeiro momento, à internet, que é o primeiro e único momento que eu tenho. O tempo está contando, mas eu fico de costas, faço de conta que não estou vendo, e avanço mais 10 minutos, né, Lara? Eu não sei se os senhores conseguem enxergar aí de trás, mas esse é um artigo que, embora seja de 2012, fala do acesso à informação de saúde na internet. Ele tinha como objetivo avaliar o perfil de usuários de um site, tendências de buscas no site e da internet, e ele traz uma informação interessante. O título é Porcentagem de indivíduos que atribuíram alta confiança a diferentes fontes. E nós temos lá, então, que 76% dos usuários desse site, que eram quase 2.000 pessoas que responderam ao questionário, disseram que a opinião de médicos e profissionais da saúde especialistas era a fonte de procura. Mas esse é um artigo de 2012, mas é uma tendência que se encontra em vários outros artigos. Hoje à tarde não é uma tarde de revisão bibliográfica, mas de conversa, então optei por usar esse artigo. Quando a gente fala, então, em 76% de profissionais da saúde, logo vem em mente o slide interruptor.
logo vem em mente o que a gente encontra, porque alguns podem achar que a fonte de informação são as blogueiras. Eu não escolhi nenhuma blogueira, eu simplesmente digitei blogueira no banco de dados e me pareceram essas senhoras. Essas senhoras com as quais eu me identifiquei imediatamente. Porque não se identificar é também uma forma de se identificar. Porque me perceber diferente é também uma forma de me perceber. De perceber o que eu não sou. Mas sou também porque não quero ser. Porque eu optei em ser nutricionista. E, por isso, às vezes, me estranha a questão de concorrer com a blogueira, porque eu jamais tentaria concorrer com uma blogueira. Eu sou filha de militar e aprendi que se dá as mesmas armas quando se quer concorrer. Ela não tem que quiçá um quarto das armas que o profissional da área da saúde tem para convencer o público de que o que ele fala merece confiança. Todo o meu respeito a essas senhoras cujas bolsas e colares até me apeteceram para o próximo Natal. E aí eu busquei esse artigo de 2004 que fala dos paradigmas de avaliação da qualidade da informação. Então é fácil conversar hoje à tarde, porque eu acho que todos nós concordamos que nós precisamos levar informação de qualidade. E para levar informação de qualidade, eu preciso saber avaliar a qualidade da informação. Ao final da tarde de hoje, eu vou oferecer a todos um suco detox com bolo com whey protein. Vocês estão rindo? Eu combinei isso no buffet. O suco detox que é muito bom para quem faz fotossíntese, caso haja alguém aqui que esteja nessa fase. E a gente poderia discutir várias questões que muito bem foi colocado pela jornalista da revista Saúde, são a pauta, porque é a discussão. E a revista tem que vender, nós vivemos no mundo capitalista, é normal. Mas a manchete, às vezes, é bastante assustadora, né? Esse artigo, ele traz critérios de avaliação que eu acho muito interessante, que são indicadores de qualidade que foram discutidos pelo Health Summit Working Group. Isso já causa um respeito, né? Porque quando a gente lê Health Summit Working Group, que eu fui procurar onde era, mas eu quero chamar a atenção para o item 1, a categoria de credibilidade. E o que traz credibilidade, então? Fonte, o contexto, eu tenho que avaliar a atualização, a pertinência, a utilidade, enfim. Ok. E aí, nesse artigo da Contraponto, que é uma revista do Einstein, tem uma parte que eu achei muito bonitinha. Eu achei irresistível, na verdade. Eu gostei tanto dessa frase que eu queria fazer um post. Procurar informação sobre saúde na internet é como fazer uma caça ao tesouro. Poderemos encontrar maravilhosas joias ou terminarmos em lugares estranhos ou perigosos. Cada dia surge uma dieta nova, né? Dieta da lua, você come à noite, a dieta detox, você se desintoxica. Quando eu tinha 5 anos, eu tomei veneno de rato. Não foi um suicídio programado, foi um acidente. E aí eu tive que fazer um protocolo de desintoxicação. Eu tinha 5 anos, mas como eu incomodava muito em casa, minha mãe me colocou na escola com 2,5, de tal modo que aos 5 eu lia e escrevia. Então, quando o médico falou, eu fiquei bastante atenta e entendi que parecia que no nosso organismo haviam coisas muito importantes relacionadas à desintoxicação, que era fígado e rim. E hoje eu estou com 25, então já faz no mínimo... Essa risada foi bem... É bullying isso. Não, mas pode rir de mentira. Mas então eu aprendi que a desintoxicação no organismo não é exatamente uma intoxicação por alimento. Agora, conta isso para a população. Eu fui a uma consulta, não vou dizer com quem, nem onde, nem que horário, nem quanto paguei. Eu paguei para ouvir isso. Que eu deveria usar manteiga ghee, porque a manteiga ghee era sem toxinas. Eu fiquei preocupada. Quando eu perguntei quais são as toxinas que tem, ela me respondeu, não queira saber. Eu falei, uau! Era um momento difícil na minha vida. Eu pensei, será que dá barato essa toxina da manteiga ghee? Ela disse, não, mas faz muito mal. Eu continuei a consulta, mas, enfim, são tempos difíceis. Então, o nutricionista é um profissional da saúde, um profissional de referência e de responsabilidade. Ok. Por isso que a Lara vestiu a camiseta Siga o Nutricionista. A camiseta Siga o Nutricionista traz essa ideia, que é uma campanha do Conselho Regional de Nutricionistas, para que a gente siga os nutricionistas e talvez, enfim. Claro que é uma lei federal que diz que eu posso falar sobre tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo, então basta eu responder perante a lei sobre o que eu falo e está tudo bem. E, embora falar sobre alimentação e nutrição não seja atividade privativa do nutricionista, os profissionais da área da saúde falam em nutrição, quando o nutricionista ou quando outro profissional da saúde fala em nutrição, ele tem que respeitar o código de ética. Falar de alimentação e nutrição é um assunto sério.
Como nós faremos com as próximas gerações que estão deliberadamente tirando leite e derivados da dieta? Como nós faremos com as próximas gerações que estão deliberadamente retirando o glúten da dieta? O mundo realmente está muito chato. O mundo realmente está ficando muito complicado. A exposição de arte foi tirada de São Paulo. A gente tem que cortar o glúten, a lactose, os pulsos, a vida. E nessa série de cortes, a gente fica se perguntando esse terrorismo nutricional onde vai levar. E um dia eu peguei um pacotinho, uma colega falou, você come alimento industrializado? Com 3 pontos de interrogação. Eu fiquei na dúvida se eu respondia sim, não, talvez, é mentira, isso é uma mera projeção da sua mente doentia. Eu pensei, não. Eu falei sim. Sim, com um certo receio. Eu disse sim. Apesar de eu ser de Áries e ascendente Leão, eu fiquei em dúvida. Eu falei, sim. Ela falou, ai, que bom. Ai, eu me sinto normal agora que você come isso. Eu disse, mas por quê? Porque você faz macarrão em casa? Eu nunca fiz. Eu sou neta de italianos e eu fazia macarrão. Dá um trabalho imenso. E nesses apartamentos imensos de São Paulo, fazer macarrão é uma coisa super prática. Né? Fora que quando você termina de fazer macarrão, você está tão cansado que você quer dormir, não quer fazer o molho. E a gente tem tanto tempo para fazer macarrão, molho, que eu mesma já estou pensando o que eu vou jantar hoje à noite. E aí, nessa complicação, a gente se pergunta sobre os níveis de evidência, que a Lara me usou hoje umas 2 vezes, depois a gente conversa, amiga. Não, porque a Fabiana vai falar disso, a Fabiana vai falar disso, eu não sei nem mais do que eu vou falar, porque todo mundo já falou tudo. Se é que sobrou alguma coisa para falar, eu vou dizer que o rigor da pesquisa científica para o nutricionista é a pirâmide da esquerda. Desculpa colocar uma publicação em inglês, mas ela já estava pronta com uma comparação que eu achei muito pertinente, que é o fato de eu ter o grau de evidência, de hierarquia de evidência, mostrando que nós temos estudos de meta-análise que não podem ser comparados com vídeos no YouTube. Você entendeu? É meio difícil entender isso, porque a gente acha que um vídeo no YouTube... Mas, assim, então, a gente tem no topo da pirâmide um estudo clínico randomizado, uma meta-análise, uma revisão sistemática, um N significativo. E, na outra pirâmide, o vídeo do YouTube, a conversa da manicure. Eu conto isso em toda a palestra que eu vou dar. No início de carreira, me perguntavam na academia o que eu era. Eu falei, nutricionista. Nossa, tinha acabado o dia. Hoje em dia, pergunto o que eu faço. Na manicure, eu digo, professora de bromatologia. A pessoa diz, muito bem. Aí, acaba e eu continuo vendo a minha revistinha com aquelas frivolidades. Nós vivemos um período muito interessante, que é o período de que as pessoas querem informação, mas não querem. Eu sou professora há algumas décadas e eu digo que a educação é o único produto que você paga com antecedência e não quer levar. O professor começa a falar, não diz, não, vai ter muita matéria, professor, mas isso tudo. Eu nunca vi alguém comprando uma casa quando a pessoa entrega e diz, obrigada, eu estou indo. Não fica com o dinheiro. E não se percebe nesse produto algo transformador, né? Então, quando eu penso em a dieta que fez a leitora secar 16 quilos, eu me perguntaria se ela secou 16 quilos de quê? Gelo, calçada, rua. Eu sou de Blumenau, uma cidade que dá enchente, a gente vive secando tudo lá. O poder da água, esse é muito bonitinho. Um copo, 30 minutos antes da refeição, ajuda a digestão. Um copo depois de acordar ajuda a ativar os órgãos. Super gênios ativar. Forma de um balde de gelo. Eu não sei se é da geração de vocês, mas eu ficava pensando como ensinar as crianças a comer direito. Ele está super animado. Não havia uma placa, eles, nossa, que papo é esse? Vai discutir a relação. As regras boas e viáveis da nutrição. Essa era uma capa da época da ração humana. O meu pai, na época, era vivo, ele disse assim, o que é esse negócio que o pessoal está comprando? Ração humana. Ração? Meu pai da roça disse, pai, o nome é ração, mas é ração mesmo? É ração humana. 7 chás milagrosos. Tem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São João de Pádua, Menino Jesus de Praga, aí tem chá. Aí uma aluna perguntou, o que a senhora acha do chá de hibisco, professora? Eu falei, chá de hibisco não é chá. Claro que a professora, chá de hibisco é chá. Chá de hibisco não é chá. O que é chá de hibisco? É infusão de hibisco. Professora, infusão, chá. Não, é diferente. Por quê? Porque o chá vem da camélia sinensis. Tem que adequar a linguagem. Estamos num programa de TV. Aí você diz, olha que vergonha, minha doutora Elizabeth Torres, aqui da Engenharia de Alimentos na frente, e eu falando isso. Se estiver errado, professora, por favor.
E aí você diz na televisão chá de hibisco. Não, o chá é a infusão obtida a partir da decocção das folhas da Camellia sinensis em diferentes estágios de fermentação. Quando a oxidação ocorre perto da plantação, você tem a pouca oxidação, e as enzimas polifenol oxidases que oxidam o polifenol, transformando em quinol, levam ao escurecimento. A pessoa fica, professora, eu só queria falar do chá de hibisco. Eu disse, para te contar que não é chá, é infusão. Mas a gente não vai ter esse tipo de assunto com cliente e paciente, porque ele vai dizer que nós estamos com algum problema. Mas, entre os pares, se a gente falar sobre epigalocatequina e a ingestão de chá verde, nós teremos efeitos. Então, o aluno falou, então a gente deve beber chá verde? Eu disse, não sei para quê. Porque eu li que diminui câncer de mama. Eu disse, mas você é um rapaz. Ele falou, mas eu estou preocupada com a sociedade. Muito bem, se bebe chá verde na sua casa... Os estudos da década de 80, 90, aqueles estudos pioneiros com chá verde e câncer hormônio dependentes, mostravam uma ingestão de 5 a 15 xícaras de chá verde por dia. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque, quando a pessoa lê essa manchete, chá terapia, o médico diz, você precisa buscar ajuda e fazer uma terapia. A pessoa lê chá terapia, está aí, essa eu posso fazer. Descubra como são feitas as dosagens de medicamentos. Uma pessoa que vai fazer dosagem de medicamento. Aliados da saúde, pães. Tem gente que quer cortar os pulsos. Você está aí ainda, de você que eu estava falando. Alimentos anti-inflamatórios. Esse assunto me deixa particularmente... Eu sempre digo que quem reduz a obesidade, uma inflamação, devia entender por que tomando anti-inflamatório eu não deixo de ser obesa. Porque você reduz um quadro, uma doença, a um único processo. E se você diz que tem um alimento anti-inflamatório e o médico prescreveu anti-inflamatório, isso cria uma confusão, porque a pessoa pergunta, por que ele não me prescreveu, então, um alimento que eu possa consumir? Por que eu tomo anti-inflamatório? E tem outros mais, a redenção da gordura e assim por diante. Então, o que a gente espera é fazer ciência com ética, comunicar com ética, ler com espírito reflexivo, ler com pensamento crítico, mas tudo isso quem vai fazer? O pesquisador. E o jornalista vai ter que ter o acesso ao pesquisador que faz isso. Aí a pergunta que vale 1 milhão, quem é o profissional que faz isso? Quem é ele? São vários, mas vários que não, porque bons e maus profissionais há em toda a profissão. Você contrata um pedreiro, que não é muito bom, você contrata um enfermeiro, que às vezes é ótimo. Não, você está comparando um pedreiro com um enfermeiro? Não, mas estou comparando formação, que é o que você colocou anteriormente, da questão da formação do jornalista, da formação do nutricionista e da formação em âmbito de 3º grau no nosso país. Então, quando nós conseguimos alcançar todos esses itens, nós conseguimos ter um profissional que deve ter todas as condições de trazer uma informação. Contudo, o jornalista, ele não é o cara que se comunica como um professor em sala de aula, nem como um pesquisador. Ele tem o desafio de ter uma outra lógica, e ele precisa transmitir um conceito difícil, mas de forma clara, precisa, direta e numa linguagem compreensível para um grande número de pessoas. Então, quando a gente lê assim uma reportagem de dieta seca-barriga, eu fico preocupada, porque, para mim, uma dieta seca-barriga é uma dieta da toalha mesmo. Não existe dieta seca-barriga. E não é ético dizer isso. E por que não é ético dizer isso? Porque, tecnicamente, é um conceito errado. E, se tecnicamente é um conceito errado, não é ético, porque o que é ético é bom para todos, não só para mim. Então, essa questão ela precisa ser vista, porque os pesquisadores eles têm aí o que a gente chama de postulados científicos, que são provisórios, mas são provisórios na medida da evidência. Uma vez, conversando com uma colega, ela disse, não, mas você vai ver que, passado algumas décadas, essa informação vai mudar. Você está atrasada. Ela me chamou de jurássica. Eu disse, mas por que retirar o leite? Ela disse, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu disse, não, mas não é assim, não, você está ultrapassada. Porque daqui a 50 anos, eu disse, bom, então daqui a 50 anos eu não vou estar aqui, você eu não sei. Mas alguém vai dizer para a gente quem é que estava com a razão, porque agora a orientação de consumo de leite e derivados é estabelecida como uma orientação comum para a ampla população, salvo casos específicos de intolerância, alergia, incompatibilidade ou qualquer outro problema em relação a uma doença específica. Tem um folder disponível no site do Conselho, que eu só vou chamar a atenção para o item da qualidade da informação, e que ele fala que as informações publicadas, a letra está muito pequena, mas vocês acham esse folder
no www.crn3.org.br, e que chama a atenção justamente do nutricionista nas redes sociais. É uma preocupação da nossa categoria para que nós possamos levar à população uma informação de qualidade, de postura, né? E aí, quando a gente encontra um profissional, Brigitte Bardot, em várias áreas, o que ele está comunicando para a sociedade? Quem é o profissional da área da saúde? É aquele que promete um emagrecimento, é aquele que promete beleza. O que nós queremos na nossa sociedade? Beleza, juventude, saúde? Pode ser. Eu estou perguntando, né? Eu tenho direito a ouvir tudo. Mas me parece que numa sociedade machista, inculta e retrógrada, muitas vezes reacionária, em que culmina o poder da mulher bonita, e jovem e magra, e o homem pode ser exatamente o que quer, numa sociedade em que 96% do consumo de informação de saúde é do público feminino, numa sociedade que discute que determinada princesa de um determinado reinado está com uma barriguinha acentuada mesmo depois de dar à luz, numa sociedade cujo impeditivo da imagem faz com que nós possamos avaliar de quem se trata, com quem falamos, é uma sociedade que preza a saúde? Bom, eu não sei, eu estou com essa dúvida. Então, essa recomendação de nutricionista na mídia, essa é uma recomendação do Conselho Federal, fala que nós temos que ter uma conduta ética, e eu separei aqui esse item que ele fala que nós temos que garantir um bom relacionamento com a imprensa. Isso é muito bom, porque a imprensa é o meu porta-voz. A imprensa é isso. Está tudo na minha cabeça, mas não chega a vocês. A imprensa é a voz de uma sociedade cada vez com menos voz. E, na medida que eu, que sou pesquisador, eu, professor, eu, profissional, não fico íntimo da imprensa ou de quem pode levar esse conhecimento à sociedade, nós ficamos com problema de acesso. Então, veja que há um panfleto de conselhos aos conselheiros e à imprensa, e eu achei muito interessante, porque diz dos requisitos básicos de um porta-voz. Aí a gente percebe o desafio que é ser um bom porta-voz, né? Ele tem que ter compreensão e respeito à imprensa. Ele tem que ter credibilidade, domínio do tema, também tem que ser sereno, ele deve ter uma simplicidade, clareza, objetividade, firmeza, precisão, conhecimento, alto. É muito fácil encontrar um porta-voz. E aí, um dia me perguntaram qual é a diferença de um pesquisador e de um professor, e eu disse, eu sou um papagaio. Não entendi, professor, eu não faço mais pesquisa. Eu conto a pesquisa dos outros, mas eu sou um papagaio bastante qualificado, porque compreendo, na medida da minha formação, o que o outro pesquisou. O papagaio é importante, porque o papagaio leva a informação de quem produz a informação, que é o cientista, que às vezes não está nem um pouco afim de ser papagaio. E quando você pergunta para um cientista o que significa aquele NF-κB, nossa... E tem gente que vai para... A doutora Luciana Rossi me ensinou isso, que tem gente que vai para a palestra, escuta o que é o NF-κB e acha a palestra interessante, porque não entendeu nada da palestra. Então, o mundo está ficando tão engraçado que as pessoas gostam daquilo que não compreendem. Eu sou uma pessoa simples, eu gosto daquilo que eu compreendo. Quando eu abro um cardápio e vejo... Tem gente que fica com vergonha e diz assim, me traz esse prato de cocovô. Quando chega, a pessoa diz, que é isso? É o cocovô que a senhora pediu. Ah, então tá bom. Por favor, você pode colocar o... Samuel foi embora? Te abandonou? Está aí, Samuel. Samuel, o primeiro vídeo, por favor. Quando eu pedi para você parar, Samuel, você faz a gentileza, porque essa sala vai explodir em exatos 6 minutos e 30 segundos, eu tenho para falar. Por favor. Percebam que Então, Kathleen, eu adorei a tua entrevista. Você foi super bem na dinâmica de grupo. Mas estou um pouquinho preocupado com o teu currículo aqui, tá? Principalmente na formação, sabia? Nossa, mas eu me formei jornalista em Londres, fiz pós-doutorado, trabalhei no New York Times. Pois é, mas até para trabalhar aqui no nosso site, essas credenciais já não fazem muita diferença, entendeu? A gente faz um jornalismo diferente aqui, mais ágil, mais dinâmico, entendeu? Mais moderno, assim, mais papum, sabe? Papum como? Sim. É tipo ruim mesmo. Não entendi, acho. Então, aqui é jornalismo mesmo, então já tá meio ultrapassado, entendeu? A gente não tem mais tempo pra isso. A vida tá aqui correndo, ó. Não dá pra ficar apurando, correndo atrás de fontes, checando informação. Isso tudo demanda uma coisa, uma energia que a gente não tem mais. Então, o que a gente faz? A gente basicamente é pautado pelo Twitter, a gente replica umas fotos, assim, de Instagram de umas pseudo-celebridades. Enfim, basicamente é isso, tá? Não tem esse trabalho todo, mas o salário também não é
Bom, vamos parar, porque a sessão da tarde já acabou, daqui a pouco começa... Não, eu estou brincando, é porque é um vídeo de 4 minutos, e eu li num manual de apresentação que qualquer vídeo, depois de 1 minuto e 36 segundos, a pessoa dorme. Deu esse tempo. Vamos para o próximo, por favor? Depois então, Solange, fiz aqui uma dietinha pra você. Queria que você tentasse seguir a risca, pelo menos nas primeiras semanas. Tá, só uma pergunta. Pão pode à vontade? Pão é ótimo. Não leu no jornal hoje? Você leu no jornal? Peraí que eu vou ver aqui no G1 se continua fazendo bem. Continua. Pode comer. Tá certo? Quando voltar a fazer mal, eu te aviso. Aqui tá dizendo pra evitar brócolis? A todo custo. Acabei de voltar de uma convenção do brócolis e brócolis, ó, caiu. Não tem aquele negócio que o brócolis evita diabetes? Mas parece que tá dando Alzheimer, então você meio tem que botar na bolsa. E ovo pode? Ovo pode à vontade. Não vai mudar? Não, ovo veio pra ficar. E não, caiu, por causa do colesterol. E não, é colesterol bom. Pode comer. Tem um grupo do WhatsApp só pro ovo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem nada mais definitivo assim, tipo uma linhaça? Não, linhaça tá super, ultra, mega proibida. A partir das 2 horas da tarde. Então não pode comer linhaça depois das 2 da tarde? Não pode comer nunca. É que descobriram isso hoje às 2 da tarde. E abacate? Abacate mata. Então não. O germe. Então sim. Responsáveis pela cura do câncer. Então não. Mas do câncer bom. Mas tem câncer bom? Não. Esse é o problema. Então não. Não poderia, né, deixar de poder, a não ser que volte a não poder mesmo. Então vamos fazer o seguinte, abacate não, né? Obrigada, senhora. Por que eu tive a ousadia... Então, Obrigada. Por isso que eu tive a ousadia de trazer esses 2 pequenos vídeos da Porta dos Fundos. Não é o que nós entendemos que seja o jornalista. Também não é o que nós entendemos que seja o nutricionista. Mas há uma diferença em como eu me vejo e como a sociedade me vê. E ou nós acessamos a sociedade e alteramos a forma como ela nos vê, ou nós vamos continuar sendo o nutricionista que pode, que não pode. Muito obrigada.